todos os conflitos que envolvem a região do mesodermo antigo, que é o que eu estou falando para você agora, sempre vão envolver ataques, como por exemplo, a região da pleura pulmonar. A gente vai ter a pleura parietal e a pleura visceral, então essa parte rosinha aqui é a pleura, e ela, quando ela recebe um ataque nessa região, ela desenvolve uma ativação para proteger o tecido. É como se eu precisasse criar, no sentido biológico, é aumentar a função, é proteger o tecido, como se eu estivesse colocando mais tecido ali para proteger a região do tórax. Então, por exemplo, o meu avô, quando ele tinha 80 e poucos anos, ele estava dirigindo a sua caminhonete, ele foi parar a caminhonete no posto, ele esqueceu de puxar o freio de mão. Na verdade, a caminhonete dele tinha um freio de pé, que a gente fala assim. E aí ele esqueceu de frear a caminhonete. Quando ele desceu, ela começou a descer. E aí ele foi correr atrás da caminhonete. Imagina um senhor de 80 e poucos anos correndo atrás de uma caminhonete. Então, naquele momento ali, ele escorregou e a caminhonete passou por cima do tórax dele. Então, ele venceu agora um conflito físico, um ataque real contra o tórax. E ele começa a desenvolver vários sintomas que envolvem a parte pulmonar. Ele teve pneumotórax, ele teve hemotórax, ele teve derrame pleural, vários sintomas que ocorrem em fases específicas, em fases distintas. Mas você pode ter uma pessoa com derrame pleural que não foi atropelado. Você pode ter uma pessoa com derrame pleural que foi atacada de uma forma virtual, simbólica, imaginária. E você também pode ajudar essas pessoas, mesmo que não tenha tido um ataque real. Foi um ataque simbólico, um ataque perceptivo. Você consegue ajudar essas pessoas também. Então aqui o exemplo que eu dei, nós temos a pleura e um espaço virtual aqui que tem a presença de líquido. Olha que detalhe interessante, para você que já assistiu a aula que eu tive aqui no YouTube, né, que eu liberei no YouTube, sobre os tubos coletores renais, o tubo coletor renal, durante a fase ativa do estresse, ele aumenta a sua função e começa a reter líquido. E se eu estou numa fase específica da pleura, onde eu estou inflamando a pleura, esse líquido ele é deslocado para onde eu estou tendo processos inflamatórios. E agora, ao invés de eu ter um sintoma pequeno, eu tenho agora um derrame pleural muito grande e o paciente não consegue se curar. Para tratar a pleura, eu preciso tratar o rim desse paciente. Então, são alguns exemplos para a gente entender como funciona a interpretação biológica de uma forma mais profunda mesmo, tá? Aqui um outro detalhe muito legal. A aula passada eu fiz uma associação entre dor visceral e dor musculoesquelética. E olha que legal. Aqui são alguns ligamentos. Esse ligamento aqui, ele sai da primeira costela, que é essa costela aqui, e ele vai vir para a cúpula pleural. Então esse ligamento, nós chamamos esse ligamento de costo pleural, porque ele sai da primeira costela e vem para o pulmão. Temos um outro ligamento que sai aqui do pulmão e vai vir para os processos transversos da vértebra. Nós chamamos ele de transverso pleural. E tem um outro ligamento que sai aqui da região da cúpula pleural e vai sair, e vai emergir ali, vai se fixar, vai se originar na região dos corpos vertebrais das últimas vértebras da cervical. A transição entre a cervical e a torácica. E essa região aqui nós chamamos de ligamento vértebro-pleural. Esses ligamentos podem manifestar sintomas quando o paciente for respirar, que a primeira costela tem que movimentar. Pode manifestar sintomas na região das vértebras cervicais. Quando? Quando o paciente estiver fazendo movimentos com o pescoço ou quando ele estiver fazendo estímulos respiratórios. Então, devido a um sintoma que iniciou lá na pleura pulmonar, eu posso ter uma dor na cervical. E não adianta eu tentar encontrar o DHS aqui, que é aqui onde muitos terapeutas erram, tentar encontrar o DHS da cervical. Mas o seu paciente foi te procurar com uma dor na cervical. Mas o DHS pode ser na pleura. O DHS dele pode ser em algo que envolve a parte pulmonar. Por isso você precisa ter as ferramentas corretas, as ferramentas e aplicar ela no momento certo, porque senão você não vai conseguir chegar no ponto, você não vai conseguir gerar um resultado transformador para o seu cliente, para o seu paciente. Então aqui a ideia é mostrar que existe uma dor que ela tem uma origem musculoesquelética, existe uma dor que tem uma origem visceral, são completamente diferentes.